Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Negócios Globais e hoje a gente vai falar sobre 3 ações baratas agora para 2025 no mês de setembro. Vamos falar sobre 3 empresas aí que eu praticamente não trouxe aqui no canal e eu acredito que esteja num momento bom de entrada. É óbvio, pessoal, que isso aqui não é um conteúdo de recomendação de investimentos, é um conteúdo de análise de explicações que eu darei. Então, através desse vídeo você vai conseguir entender quais os racionais por trás daquilo que eu acredito que seja uma boa empresa para a gente colocar o nosso dinheiro. E óbvio que tem que fazer sentido pro perfil de cada um dentro da composição macro de carteira, de acordo com o seu perfil de investidor, tá bom? Então vamos lá. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se é maluco, né? Se você não está inscrito, se inscreve, ative as notificações, já deixa o like aí que eu sei que você vai gostar desse conteúdo. Tem bastante coisa maneira aí pra gente falar ao decorrer do dia. Bom, primeiro ativo aqui da nossa lista é o PSE, Public Storage. Se a gente olhar o Public Storage de uma perspectiva passada, né, olhando para o que aconteceu em termos de construção de operação, a gente viu um crescimento muito robusto nas principais linhas de receitas nos últimos 10 anos. E, consequentemente, ele conseguiu entregar um resultado também no seu valor de mercado e principalmente no seu FFO, tá? Para quem não sabe, o Public Storage é uma empresa, mas é uma empresa focada no setor imobiliário, no segmento de guarda-volumes, né? Self-storage. E esse tipo de empreendimento lá nos Estados Unidos é mais comum do que a gente tem aqui no Brasil, já que os americanos são mais compulsivos, compram mais coisas e acumulam mais coisas também. E aí imagina que você quer guardar, por exemplo, um sofá. Lá no Public Storage você consegue guardar esse sofá. Você consegue guardar documentos também. Inclusive, um dos pontos importantes do Public Storage é você conseguir guardar documentos de uma forma segura, documentos importantes, de repente um contrato social, enfim, guardar uma joia, guardar coisas que são relevantes, dá para você fazer isso através do Public Storage. E o segmento dele é um pouco mais fragmentado. Por quê? Porque não existe um diferencial competitivo muito grande. Então, para as operações funcionarem muito bem, para o cliente fidelizar, é importante que o REIT ele esteja bem posicionado, né? A empresa ela esteja bem posicionada em locais estratégicos. E claro que o Public Storage ele é um dos maiores dos Estados Unidos em termos de tamanho de mercado, e claro, de geração de receita e tudo mais. Ele conseguiu trazer alguns diferenciais mesmo dentro de um segmento tão fragmentado, que é principalmente a utilização de tecnologia no aplicativo. Você consegue entender onde que estão suas coisas, você consegue reservar um lugar para você levar os seus pertences, seus documentos e afins, tá? Então o Public Storage ele tem diferenciais dentro de um mercado tão complexo, tá? Aí tem a parte de seguros também, que são linhas de receitas acessórias que acabam não sendo as principais fontes, mas também traz um incremento de receita, e por conta de uma alavancagem operacional grande, o Public Storage hoje, como os custos são muito baixos, os custos que variam, né, os custos variáveis que variam de acordo com o volume de vendas, hoje ele tem uma margem líquida muito elevada. E isso traz pro Public Storage um FFO maior, né, para distribuir mais dividendos, e isso é um ponto legal. E como agora o Public Storage ele está num momento mais barato, se a gente comparar a média histórica do seu preço sobre FFO, usando o múltiplo aqui como referência, hoje a gente tem um preço sobre FFO na casa das 17 vezes. Se a gente olhar para o histórico, a gente tem um desconto aí de pelo menos 10 a 15%, dependendo da janela que você olhar. Hoje o Public Storage ele tá num momento mais oportuno, e aí tem gente que vai me questionar: Thiago, por que ele tá mais barato? Não existe almoço grátis. Realmente, a gente tem um ambiente hoje, principalmente para os REITs, que é um pouco mais delicado. Quando os níveis de juros estão mais altos, e a gente pode ter uma certa desaceleração econômica em algum momento, empresas que são mais alavancadas, empresas que dependem de capital de fora para conseguir expandir suas operações, sofrem um pouco mais, porque os REITs eles são obrigados a distribuir 90% do lucro, então eles não conseguem gerar caixa de forma relevante, eles se financiam através ou de emissão de novas ações, ou emissão de dívida, ou realmente contratando dívida no mercado,
tá? E hoje o Public Storage também tem um nível de endividamento muito controlado. Na média, REITs que tem níveis de endividamentos mais controlados tendem a performar melhor, tá? Então essa é a nossa primeira avaliação aqui do Public Storage. Acabamos inclusive de atualizar o relatório dele lá na nossa casa de análise Simpla Club, e eu acho que é um momento interessante em termos de uma relação entre qualidade e preço, tá? Óbvio que existem outros, eu falei sobre preço sobre lucro, né? Falei sobre preço sobre FFO, né? No caso dos REITs, mas é óbvio que a gente faz um estudo muito mais aprofundado, a gente avalia o quanto que o ativo de fato vale, principalmente quando a gente está falando de ativos imobiliários, a gente avalia a distribuição de dividendos, a gente avalia também um fluxo de caixa descontado, principalmente utilizando FFO, tá? Public Storage, um momento bacana. Segunda empresa que eu vejo que está num momento interessante é a ASML, empresa que constrói máquinas de litografia. Quem me acompanha aqui no canal já conhece, uma empresa holandesa que disponibiliza as máquinas para a TSMC, que inclusive a TSMC também está num momento bom, mas eu já trouxe ela outros meses aqui, então resolvi trazer alguns cases que eu falo um pouco menos. E a ASML, ela surfa toda essa onda aí de inteligência artificial, de semicondutores principalmente, já que ela fabrica as máquinas que são responsáveis pela litografia, pelo aquele comprimento de onda muito pequeno para desenhar os chips nos wafers. Então a ASML, ela tende a ter uma performance interessante no longo prazo, porque mais de 90% do mercado de alta tecnologia nesse segmento aí de semicondutores depende das máquinas da ASML, praticamente não tem concorrência. Se a gente pegar principalmente as máquinas mais atuais de EUV, que são aquelas que têm o comprimento de onda menor, e você praticamente não tem concorrência no mundo, então a ASML tem aí uma barreira de entrada muito grande para novos concorrentes. E outro ponto relevante é que a empresa hoje ela tem uma mão de obra muito especializada que é difícil encontrar no mundo. Não é nem só na Europa, ali na Holanda, mas no mundo inteiro, tá? Então ela é estratégica para que a Nvidia continue crescendo, já que a Nvidia hoje é a maior empresa do mundo, pelo menos na Bolsa de Valores. E também a TSMC depende diretamente das máquinas da ASML para fabricar os chips. Para você que não entende muito, a Nvidia projeta, a TSMC produz na prática ali os chips, e a ASML tem a construção das máquinas que a TSMC usa para produzir. Basicamente isso. E atualmente a ASML está sendo negociada 26 vezes lucro. E aí, muita empresa brasileira, quando você fizer um comparativo, vai estar muito, mas infinitamente mais barato. Sim, tá? Para o patamar, por exemplo, se a gente fizer uma comparação entre outras empresas de tecnologia, especificamente do ramo de semicondutores, a ASML está num patamar mais barato. Por exemplo, a Nvidia está sendo negociada 55 vezes lucro. A Broadcom, que também é outra empresa que está dentro do segmento de semicondutores, mas mais voltado para telecomunicação, tem uma relação de mais de 100 vezes lucro. E a ASML, que acaba fazendo com que tudo isso funcione, está 26 vezes lucro na bolsa, com um preço sobre fluxo de caixa de mais ou menos 22 vezes. Então acredito que a ASML esteja num momento interessante. Claro que a gente também faz outras projeções. Estou trazendo os múltiplos como uma forma mais fácil da gente entender comparativamente as companhias. A gente tem que projetar fluxo de caixa, trazer valor presente, colocar um custo ponderado ali no meio para a gente conseguir entender de fato quanto que a empresa vale. Óbvio, tá? E aí, claro, pessoal, eu gosto de deixar muito transparente as coisas aqui. As empresas que eu normalmente trago aqui analisadas, elas têm uma qualidade muito grande. Para quem tem uma visão mais holder, né, aquela visão mais fundamentalista, eu quero fundamento, eu quero empresas de qualidade, e não necessariamente olhar para preço, já que muitos de vocês fazem aportes mensalmente, né? Às vezes o preço, ele, por conta desse dinamismo
de fazer aportes constantes ao longo da vida, você vai pegar às vezes empresas mais baratas, empresas mais caras, e aí você pode levar da ótica da qualidade, não necessariamente do preço, tá? Mas quando a gente fala de uma quantidade maior de grana a ser aportada, quando a gente fala de uma análise mais criteriosa de preço, né, de entender o quanto que é o valor intrínseco da empresa frente ao que está sendo negociado no mercado, a gente precisa olhar para valuation, mas saibam que eu também sou adepto da qualidade, tá bom? Bom, falamos sobre PSA, Public Storage, que é self-storage, empresa que armazena coisas, e aí a gente foi para os semicondutores, algo totalmente diferente, e agora a gente vai para uma empresa que também não tem nada a ver com as outras duas, que é a Disney. Acredito que no momento a Disney esteja num momento interessante também, com uma relação preço sobre lucro de mais ou menos 18 vezes, uma relação preço sobre fluxo de caixa ali em torno de 10 a 11 vezes. A Disney está também num momento interessante. É óbvio que não é uma empresa que vai ter realmente múltiplos muito esticados, porque ela já tem uma certa maturidade no seu mercado. E por conta principalmente da pandemia aí em 2020, 2021, onde os parques ficaram fechados, os parques têm uma relevância importante ali nas linhas de receita. A Disney acabou sofrendo muito, elevou seu nível de endividamento e acabou sofrendo mais ali na margem, no lucro final, ali no bottom line que a gente fala, nos últimos anos, mas vem se recuperando, tem entrado forte na parte de streaming com o Disney Plus, tem a parte da ESPN que recentemente foi colocado como um aplicativo à parte para elevar o custo das assinaturas para a empresa conseguir vender mais, tá? Então a Disney tem hoje um modelo de negócio bem único. Ela tem patentes muito fortes na Marvel, ela tem personagens icônicos, ela mexe muito com o emocional das pessoas. As pessoas querem ir nos parques, as pessoas querem assistir os desenhos, assistir os filmes da Disney, porque eles conseguem cativar o cliente, conseguem trazer uma pegada mais lúdica ali dentro do seu portfólio de serviços / produtos que são vendidos. Então é um case forte, uma empresa que distribui dividendos. Óbvio, a Disney não vai dobrar de valor da noite para o dia, mas é uma empresa mais sólida, com barreiras competitivas interessantes. E sim, em setembro ela estará num momento interessante para vocês darem uma olhada para ver se faz sentido dentro da carteira de stock picking de vocês. E como eu sempre gosto de deixar claro aqui, o nosso trabalho é ser transparente. Vocês também podem investir através de ETFs no exterior, que também faz muito sentido. E eu trago muito vídeo sobre ETFs aqui no canal, justamente porque eu acredito muito nessa tese, principalmente para o investidor que não tem tanta vontade de acompanhar empresas a dedo ali, uma por uma. Beleza? Gostaram do conteúdo? Já deixem um like aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, não custa nada. Vocês ficarão por dentro de todos os conteúdos semanais que a gente traz aqui, principalmente sobre ativos globais, tá? Receita em dólar para vocês construírem o patrimônio de vocês de forma realmente relevante, não ficando preso a uma moeda fraca, uma moeda porcaria, que às vezes faz a gente só perder dinheiro, não bate nem a inflação. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.